O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Queremos também saudar os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelos meios de comunicação eletrônicos, pela Rede Mundial de Computadores. Você que está em casa, você que está no trânsito, a caminho do trabalho, você que já está no trabalho, você que está na escola, você que nos acompanha pelo celular. Sintam-se acolhidos na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Jesus hoje nos adverte contra o pecado da avareza. O que é mesmo a avareza? A avareza é o apego desmedido, exagerado aos bens materiais. E se manifesta de várias maneiras. Geralmente, a forma mais comum é a sovinice, a pão-durice. Mas constitui também a avareza, o esbanjamento, a prodigalidade, o desperdício, o consumismo, a má gestão, a improbidade, ou seja, a desonestidade nos negócios. Improbidade, desonestidade nos negócios, na administração. E a ganância ou ambição desmedida. Então nós temos que ter muito cuidado com esse pecado. Porque não é só a falta de bens que nos leva a pecar, mas também a sua superabundância. Sua superabundância. Nós vimos que na primeira parte do Evangelho, Jesus se recusa a ser juiz na questão de herança. Estão lá dois irmãos que estão litigando pela herança. Aliás, a herança é uma coisa muito delicada. Olhe, quem tem herança, quem tem bens para deixar em herança, por menos que sejam, tem que deixar a coisa bem organizada. Bem organizada. Porque você deixando organizado, ainda tem gente que vai querer levantar a questão. Então assim, você tem que ser justo. Tem que deixar a coisa organizada. O par de chinelos azuis é do José, o amarelo é da Maria, o vermelho é do João. Ponto. Bem organizado. Sobrou alguma coisa? Dividiu em 3, sobrou. Se sobrou o que sobrou, doe, deixe lá.
e sobrou um sapatinho de neném. Esse vou doar para a paróquia, para o clube de mães, para fazer um enxovalzinho dos nenéns. Ponto. Não vou fazer isso não, porque fazer testamento, está agorando que eu vou morrer. Querido, você vai morrer. Então organize a sua vida. Põe em ordem. Que desorganização também é pecado. Aliás, a má gestão é um dos maiores problemas da atualidade. O Pontífice Emérito, o veneradíssimo Bento XVI, na Caritas in Veritate, no documento O Amor na Verdade, coloca isso, que o maior problema que nós temos hoje é a má gestão, a má administração, é o maior problema da economia mundial nos nossos dias. Viu? Porque muitos ficam aí fazendo propaganda neomatusiana, que tem que diminuir o número da população, que os pobres não têm que ter filhos, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas hoje, a humanidade tem capacidade de alimentar 20 vezes a população atual. 20 vezes a população atual. Nós somos mais ou menos 7 bilhões de pessoas, multiplique por 20. Nós temos capacidade de alimentar 140 bilhões de pessoas. Está vendo? Então, por que dos 7 bilhões atuais, 1 bilhão vive com fome? Fome verdadeira. Não é aquela sua fome que você chega na sua geladeira e diz assim: tem fruta, tem iogurte, tem leite. Não tem nada para comer. Tem uma coisinha diferente não aí? Não é essa fome. É fome verdadeira. De comer até areia. Então qual é o problema? É a má gestão, a má distribuição, o desperdício, a avareza. Então nós temos que ter cuidado com a avareza. Nós temos que ter cuidado com a superabundância. E voltando à questão da herança, para fechar o assunto. Organize, não deixe briga na sua família. Organize. E hoje a lei brasileira protege a família. Você tem direito de deixar 50% dos seus bens para quem você quiser, mas 50% é da sua família. Então, tem esse negócio. E a lei prevê os casos em que uma pessoa pode ser deserdada, mas só a lei. Por exemplo, quem planeja o assassinato dos pais ou dos avós, perde o direito à herança. Então tem que organizar. E quem recebe herança tem que administrá-la bem, porque a herança não é sua, a herança é da família. Os antepassados trabalharam para deixar para os descendentes. Caiu na sua mão, você não tem o direito de torrar. E muitos fazem isso. É a má gestão, é a avareza. É meu, agora é meu, faço o que eu quiser. Não é seu, você só está administrando. E o dever de quem recebe uma herança é, no mínimo, preservá-la, se não aumentá-la. Deve acrescentar algo a mais. Mas se não consegue acrescentar, deve fazer de um tudo para preservá-la. Porque ela não te pertence. Ela é um bem que está na tua administração. Então evitar, gente. Evitar. Não fique esperando herança, não. Vá à luta. Vá à luta. Coisa feia. Ficar brigando, o pobre do velho morrendo e vocês brigando aí pela herança, a pobre da velha morrendo e vocês brigando por herança. Isso é ridículo. É capaz de tu morrer e nem receber. E aí? Jesus adverte
isto. Às vezes se fica aí anos e anos brigando, quando vai ver os bens perdem o valor. Uma coisa que valia 100 mil é vendida por 10, porque você ficou fazendo questãozinha. E ainda fica ferida na família, o que é pior. Então estejamos atentos. Quem tem herança para deixar, se organize. Quem tem herança para receber, não cresça o olho. Não se deixe levar pela ganância. E como Jesus diz no Evangelho, a vida do homem não se constitui na abundância de bens, mas sim em andar na humildade diante de Deus. Tudo é do Pai. Não canta o Padre Fábio de Mello? Então você só está administrando também. Você deve procurar fazer uma boa gestão. E deve procurar viver na humildade. Esse homem teve uma colheita super abundante. Alguém viu ele agradecendo a Deus? Ele disse: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque aumentaste os meus bens. Agora eu vou poder contratar mais trabalhadores. Eu vou poder atender melhor os meus clientes. Eu vou poder ajudar na festa da paróquia. Eu vou poder pagar o meu dízimo com generosidade. Eu vou poder socorrer os pobres. Eu vou poder presentear o manto de Nossa Senhora para a próxima festa do Círio. Ele fez isso? Vocês ouviram Jesus dizendo que ele tinha feito isso? Não. O que ele queria fazer mesmo com os bens? Queria se refastelar. Só pensou nele. Agora eu vou sossegar, vou aproveitar a vida do meu jeito. Aí juntou a avareza com a soberba, né? A situação dele ficou crítica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os bens já estão dizendo, né? Bens são a bênção que Deus nos dá. E nós devemos trabalhar esses bens para a glória do nome de Deus e para o serviço do irmão e o nosso sustento. Não devemos fazer deles o objetivo da nossa vida. Eles são meios. Meios para quê? Acabamos de dizer. Para o louvor de Deus, para o socorro do próximo e a nossa manutenção. Por que muitos não conseguem prosperar na vida? Nem material e nem espiritualmente. Porque os bens que recebem, em vez de transformar em bênçãos, transformam em maldição. Quantos não receberam uma herança magnífica, fruto de trabalho de gerações e gerações, de sacrifícios? Recebe fábricas, fazendas, lojas, tem não sei quantos mil empregados, tem não sei quantos mil fornecedores, tem não sei quantos mil clientes, e aí joga fora, numa vida de prazeres desenfreados, de luxo suntuoso. Não há riqueza que suporte o desperdício, minha gente, o esbanjamento, o descontrole, o consumismo desenfreado. Não há. E nós brasileiros, nós temos um problema cultural muito sério. Nós não queremos apenas ter abundância. Nós queremos mostrar para todo mundo o que nós temos. E aí, eu vi isso acontecer muito lá em São Paulo. A pessoa ganhava o primeiro R$1 milhão, que não é muita coisa, viu? R$1 milhão, vocês pensam que é muita coisa, mas não é. Para uma pessoa só, em 5 minutos, é muita coisa. Mas quando você tem toda uma administração, empregados, fornecedores, o governo para pagar os impostos,
E o governo brasileiro, vocês sabem, né? É ávido de impostos. Ávido. Se em outros lugares nós pagássemos, o povo pagasse tantos impostos, já havia havido revoltas. Nós vivemos uma verdadeira escravidão fiscal. Bem, isso é avareza também, não é? Os governantes têm que controlar a avareza. E aí a pessoa joga tudo fora, numa vida desenfreada, de gastanças, de suntuosidade, e deixa fornecedores, empregados, clientes e o Estado na mão. Então nós temos que ter muita cautela com a avareza, muita cautela. Nós temos que pedir muito ao Senhor que nos dê a luz para nos ensinar a ser generosos, porque o generoso é aquele que sabe bem administrar, não é aquele que esbanja, não é o pródigo. As pessoas confundem generosidade com prodigalidade. Não é a mesma coisa. Prodigalidade e esbanjamento é a avareza. O generoso é aquele que sabe administrar bem e corretamente as coisas materiais. Ele separa para a sua família, para o seu sustento. Ele é previdente, ele é econômico. E nós brasileiros temos que ter cuidado. Como dizíamos, para nós não basta ter, nós temos que mostrar que temos. E como dizíamos lá em São Paulo, eu vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa ganhava R$1 milhão, aí já comprava apartamento nos Jardins, condomínio de R$10 mil, casa no Guarujá, casa de praia no Guarujá, casa na Serra, em Campos do Jordão. Comprava logo 3 carrões. Você sabe qual era o resultado no ano seguinte? Falência. Falência. Como é que você vai pagar o IPTU de 3 mansões? O IPVA de 5, 6 BMWs? Não tem condições. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, aquele que sabe ser generoso e que distribui os bens em abundância para todos nós. Vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.